Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Adventista Central de Natal. Aqui quem fala é Juscelino e eu quero dar as boas-vindas. Hoje nós estaremos falando sobre o tema da Terra plana, domingo 24 de maio. O texto base está lá em Apocalipse 7 e Apocalipse capítulo 20. Estes dois textos têm em comum a expressão quatro cantos da terra. Supostamente para alguns conspiracionistas dos nossos tempos, ou até mesmo alguns irmãos que não costumam estudar física ou não têm uma certa simpatia com a ciência, né? Alguns que desconfiam do discurso científico nos nossos dias, têm sido seduzidos por movimentos que buscam trazer esse conflito entre fé e ciência. Então, alguns estudiosos aí do meio mais comum têm dito que a Terra é plana, que há quatro cantos na Terra, né? Que na realidade a Terra não é esférica. E esses intelectuais, por assim dizer, têm dito que a Bíblia dá respaldo para esse tipo de perspectiva, de ponto de vista sobre o planeta. Mas essa é uma questão que não está mais em discussão. A física, há um consenso sobre isso. A ciência moderna já constatou que a Terra é esférica. Inclusive existem fotos disso. E não quero entrar aqui no mérito da questão, quero tocar mais na questão teológica de como os homens têm utilizado a Bíblia para justificar suas teorias. E esses usos, eles são, sim, um ato desonesto, visto que se desconsidera o contexto onde esses textos estão inseridos. Por exemplo, nós não podemos pegar um texto do livro do Apocalipse, que é um livro extremamente simbólico, e tratá-lo como se fosse um livro histórico, como se fosse uma carta. E até mesmo numa carta, nem todos os trechos dela devem ser lidos na literalidade. Outra lição lhe dá o exemplo, por exemplo, de uma fala de Jesus Cristo que está em Mateus, que é um evangelho, no capítulo 15, verso 19. Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E quando Jesus estava falando isso, obviamente, ele não estava falando da fisiologia. Jesus não estava falando de um coração literal, no sentido de que o que é material, o coração, sairia dali, um homicídio. Um homicídio não sai do coração literal. Jesus estava usando figuras de linguagem para se referir à sede das nossas emoções, dos nossos desejos, né? Na realidade, Jesus Cristo estava se referindo a uma realidade abstrata. Ou seja, interpretar um discurso como esse de Jesus Cristo como sendo literal e não simbólico seria uma violência ao próprio sentido natural daquele trecho. Da mesma forma, alguns têm ido até o livro do Apocalipse, interpretado a expressão quatro cantos da terra como sendo literal, sendo que a maior parte dos estudiosos compreende que essa expressão ela se refere aos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e não que a terra tem literalmente quatro cantos, como alguns defensores do terraplanismo têm colocado aí. E isso também demonstra uma certa desonestidade do ponto de vista de uma visão integral da Bíblia. Se você pega trechos como, por exemplo, de Jó, capítulo 26, o de Isaías, capítulo 40, que usam expressões como globo, círculo, a redondeza da terra, onde dão a impressão, dão a sugestão de que o planeta Terra é esférico, né? Isso aparece no Antigo Testamento. Esses estudiosos aí do terraplanismo, na realidade, estão negando textos que têm uma natureza muito mais explícita e que estão se referindo ao globo e, na realidade, fazem a interpretação errada de textos simbólicos. Então, obviamente, isso é um procedimento interpretativo extremamente desonesto e arbitrário. Então, por fim, nós temos que concluir que não adianta ficar utilizando a Bíblia para justificar nossas teorias. Na realidade, um tema como esse do terraplanismo nem deveria ser pauta dos cristãos hoje.
Nós não deveríamos ficar tão preocupados com isso. Os físicos, sim. Agora, essas causas, quando advogadas hoje usando a Bíblia, só trazem descrédito à fé. Nós deveríamos nos preocupar com outras coisas, ao invés de ficar por aí bancando os anticientíficos em pleno século XXI, onde temos uma mensagem a pregar. Então, que Deus os abençoe a serem cada dia mais dedicados à pregação do Evangelho e, obviamente, a cada vez mais usar a inteligência de vocês para colocar em harmonia, na medida do possível, fé e ciência, ao invés de trazer descrédito à fé. Que Deus os abençoe e tenha um ótimo dia. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.